oi, viajante da vida, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, às nossas reflexões de hoje. Por acaso aí você, em algum momento da sua vida, quando se aborreceu com alguém, daquelas pessoas meio ranzinzas, que estão sempre pondo obstáculo em alguma coisa, que estão sempre tendo uma visão negativa, e resolveu xingar essa pessoa de pobre de espírito? Pois é, meu irmão, minha irmã. Lembre-se, com isso você deu um passaporte para essa pessoa ir para o reino dos céus. Na nossa próxima viagem, nós vamos fazer uma reflexão sobre aquele capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo e sobre o Sermão do Monte. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita para se inscrever aí no canal se ainda não é inscrito ou inscrita, acione o sininho para receber as notificações. Se quiser adiantar o like, já vai, eu vou ficar muito feliz agora. Se não, você dá o like ou dislike depois. E, sobretudo, deixe um comentário aí. Lembre-se de deixar um olá para nós sabermos como é que o nosso trabalho está chegando até você. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, você também, meu amigo, minha amiga, que não é espírita e passou aqui pelo canal para saber que história é essa que os pobres de espírito têm o caminho para o céu. Pois é um título assim para chamar a nossa atenção. E nós rogamos que benfeitores espirituais, que Jesus nos envolvam para que a nossa fala alcance o seu coração, muito mais até do que chegar primeiro à sua mente, ao seu raciocínio. Porque essa é uma questão delicadíssima. Nós, aqui agora, no século XXI, ainda com muita frequência, ao vermos pessoas de difícil trato, pessoas que às vezes são ranzinzas, que estão sempre pondo obstáculos, que estão sempre reclamando muito, ou que são obtusas, que têm muita dificuldade de compreender, nós ainda vemos muitas pessoas, às vezes até nós espíritas, que deveríamos compreender melhor, até mesmo nós cristãos, que deveríamos compreender melhor a mensagem do Evangelho, chamamos essas pessoas assim de pobres de espírito, usando o termo pobres de espírito com um tom pejorativo, como se fosse alguma pessoa menos inteligente, menos capaz. Mas, meu Deus, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que esse ano completou 160 anos de publicação, Kardec já tratava desse assunto e fez a observação daquilo que a gente não entende, como é que Jesus, o modelo e guia, o Espírito puro por excelência, o governador do planeta, quando ele começa o seu discurso mais relevante, o seu primeiro discurso público, que é o Sermão do Monte, já abre dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Gente, está aqui no capítulo 7 do Evangelho, que é o que vai servir de base para a nossa reflexão. Se Jesus diz que os pobres de espírito vão para o reino dos céus, nós não podemos xingar ninguém de pobre de espírito, porque seria a mesma coisa que dar um passaporte carimbado, uma passagem já gratuita para que essa criatura alcance o reino dos céus, e muitas vezes sem fazer esforços. E a ideia de pobre de espírito não é essa não, mas a nossa sociedade, ainda orgulhosa, ainda muito intelectualizada, e esse é um ponto que nós espíritas não podemos deixar cair nessa armadilha. Nós somos sim profitentes da doutrina, da fé raciocinada, mas nós não somos só raciocínio. O nosso raciocínio deve nos levar a alentar o nosso sentimento, a fazer com que nós entendamos melhor o sentido da mensagem de Jesus, o sentido da mensagem dos Espíritos, como uma proposta de crescimento moral, como uma proposta de evolução espiritual, e não apenas a questão material daqui não, porque senão a gente vai ficar realmente muito perdido nessa história. E é interessante a gente pensar nesse termo, é a primeira das bem-aventuranças que Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tudo bem. E aí o que a gente fez? Passados aí quase 2000 anos, nós atribuímos a pobre de espíritos. Bem, 2000 anos não, né? 1900 anos, por exemplo, porque Kardec já trata disso no Evangelho segundo o Espiritismo. Passados esse tempo todo, nós ainda tratamos essas pessoas como simplórios, o termo pobre de espírito,
é atribuída aos simplórios, aquelas pessoas baldas de inteligência. Ou então é atribuída àquelas criaturas de difícil trato, ou os mesquinhos de coração, aquelas pessoas que estão sempre, tentando destacar o lado mal, que são muito fofoqueiras, que estão sempre até inventando ideia. Nessa época de fake news, meu amigo, minha amiga, quantos são xingados de pobres de espírito porque fazem isso? E aí a gente não entende, ou parece não entender, o que é que nós fizemos, nós espíritas também. O que é que nós espíritas e o que é que nós cristãos fizemos do termo da primeira bem-aventurança do Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres de espírito? Nós deturpamos. Nós tornamos pobre de espírito pejorativo. Algum xingamento. Gente, além disso, é mostrar ignorância. Se eu xingo alguém de pobre de espírito, eu desconheço o evangelho que eu digo seguir. Eu desconheço a doutrina espírita que eu digo abraçar, que há 160 anos já estudava e dava um outro sentido a esse termo. Não é possível que nós espíritas ainda usemos o termo pobre de espírito no sentido pejorativo. Não é possível. Pelo menos é falta de compreensão do que a doutrina nos apresenta e tudo mais. As palavras, os termos podem mudar de sentido ao longo do tempo. Eu não nego isso, não. O próprio Kardec, no capítulo 23 aqui do Evangelho, Estranha Moral, ele vai tratar de alguns termos que podem ter mudado de sentido ao longo do tempo. Mas nesse caso, pobre de espírito usado como xingamento, não dá muito certo, não. Mas, por que a gente faz isso? Primeiro, porque a tradução também não ajuda. Pobre de espírito. Claro que a gente entende sempre pobreza como uma situação angustiante, como uma situação de privação. Ainda é uma visão nossa muito aristocratizada, em que aquelas pessoas que eram ricas, que eram abastadas, que eram felizes, isso também é judaico-cristão, A visão que os judeus tinham é que Deus os favorecia como? Favorecia fazendo crescer materialmente. Tá? E a gente começa a perceber o seguinte, essas traduções não ajudam. Elas não favorecem a gente entender. E aí eu me dei o trabalho, eu fui procurar, lógico, nas Bíblias online, naquelas que estão disponíveis aí na internet, porque não tinha como eu comprar 7 traduções diferentes de Bíblia, porque eu fui consultar em vários idiomas. E o termo pobre de espíritos aparece muito frequentemente lá no versículo 3 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Mas, na Vulgata Latina, que é que deu origem a muitas das nossas aqui, aparece pobre de espírito. Na tradução, na versão grega, e eu fui consultar 2 versões gregas, está lá o termo pobre de espírito. Nas versões em português, várias, protestante, católica, está lá pobre de espírito. Nas versões em espanhol, em francês, em italiano, até em Swahili, que é aquele dialeto, aquele idioma predominante. Não é dialeto não, hein, gente? É aquele idioma predominante na África subsaariana. A gente vê cada tradução e é sempre pobre de espírito. Aí eu fui procurar lá no Lutero, Vem, quem sabe ele rompeu com os vícios, pode ter rompido com a interpretação. Pelo menos o pessoal que vem traduzindo, as traduções do Lutero não se deram muito bem não, porque a tradução luterana, mais antiga, parece ser pior ainda. O Lutero, ou pelo menos foi traduzido assim na Bíblia luterana, diz assim, bem-aventurados os que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é seu. Gente, ser espiritualmente pobre, você tirou da pobreza material e levou para um caso de precariedade espiritual. É um espírito pobre. Aí a coisa fica complicada. Até porque, se a gente pensar lá no Lutero, em consonância com os príncipes alemães, querendo não ser sujeito ao tacão religioso da Igreja Católica, aquela questão dos contributos, das indulgências todas, quer dizer, tinha muito dinheiro rolando nessa história. Então, pobreza aqui é a ideia de realmente precariedade, falta, ausência de recursos. E aí, ausência de recursos espirituais, o troço não funciona bem. Aí aconteceu. Deu encontrar uma tradução mais ou menos ali de 1936, atribuída a Johannes Greber, que tem mais ou menos a conotação que o seu Kardec dá aqui, apesar do Kardec usar pobre de espírito, mas que o Kardec dá aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Greber traduz esse versículo 3 do capítulo 5 assim, dizendo assim, olha só, bem-aventurados aqueles cujo espírito se sente pobre diante de Deus, porque o mundo espiritual de Deus entra em contato com eles. É grande, parece que alguém ali extrapolou bastante a frase, porque de onde é que ele tirou esse texto todo? De onde é que o Greber tirou esse conteúdo todo? Mas vai que ele leu aqui,
o Evangelho segundo o Espiritismo, que como a tradução é de 1936, já tinha o Evangelho segundo o Espiritismo há um bom tempo. E é interessante a gente observar que, assim, é aqueles que têm, ou que sente o espírito pobre diante de Deus. Quer dizer, não é que ele é miserável, é que comparado com o Criador, ele se sente pequeno. Comparado com o Criador, ele se sente miserável. Isso sim, lógico. Aí é um referencial tão alto, que qualquer um de nós deveria se sentir. E o mais legal, assim, não é que o reino do céu é deles, mas que eles fazem contato com o reino espiritual de Deus. Isso é um detalhe que pouquíssima gente dá atenção, mas que o Kardec trabalha tão bem, tão generosamente ali no Evangelho segundo o Espiritismo, que vale a pena essa reflexão que nós estamos fazendo. Já que nós estamos aqui num momento inicial da nossa jornada do ano, né? Segunda palestra do ano apenas, a gente tem que pensar, a primeira palestra do ano, até pensando nisso, ainda estamos em janeiro, gente. E aí, olha só, é interessante a gente pensar que, assim, como Kardec foi preciso. Por quê? Na França de Kardec, a aristocracia ainda predominava. Aquelas pessoas que se sentiam melhores porque elas supunham ter sangue azul, que azul nada, era só porque eles se lavavam mais do que os pobres, né? E aí, as pessoas ainda achavam que pobreza era castigo de Deus e riqueza era benesse de Deus. Como eu falei antes, isso também fazia parte lá da cultura judaico-cristã, em que nós começávamos a ver essa visão materialista da relação com a divindade. Deus gosta de mim, então tem chuva, tem colheita, tem gado reproduzindo, tem leite sendo produzido e eu fico rico. Deus não gosta de mim. E tem invasão, tem seca, tem praga, tem miséria. Tudo no mundo material. Vem lá daquela cultura judaica antiga, que nós assumimos muitas vezes e que, claro, por interesses materiais, muitos religiosos e muitos ditos cristãos de hoje parecem continuar seguindo. Parecem continuar dando margem. Tanto que essa mesma ideia materialista de que se eu sou bonzinho e Deus gosta de mim, Deus me recompensa materialmente, e se eu não sou, Deus me pune materialmente, foi da base da margem, aquela teoria, aquela ideia que hoje vem avançando aí em muitos arraiais ditos cristãos, mas que parecem não compreender a pobreza do Cristo, a falta de recursos até para ter uma pedra onde pousar a cabeça, que Jesus alertava ter, que não valorizava os bens materiais, as recompensas da terra, e criaram lá a tal da teologia, né, ou teoria da prosperidade. Nossa, se eu falar teologia, o nosso amigo Santana vai ficar bravo comigo, que ele diz que isso não é teologia, coisa nenhuma, isso é uma enganação. Aliás, tem até esse memezinho aqui, ó, que a gente vê o quanto que é enganação. Porque com Jesus a gente aprende a dividir. Com essa ideia de prosperidade aí, a gente aprende a multiplicar. Tem alguma coisa errada nessa história de não compreender Jesus direito. Ou não são cristãos e seguem lá o Velho Testamento, seguindo apenas a ideia da recompensa, da barganha material com Cristo, e é uma interpretação equivocada do Velho Testamento, ou estão querendo tirar dinheiro de alguém, estão querendo se aproveitar de alguém. Mas essa não é o nosso caso, não, essa não é a nossa história. Como é que nós vamos entender, então, pobres de espírito? Vamos tentar entender à luz da doutrina espírita. Vamos fazer assim, ó, não é porque Kardec disse, não é porque está no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos raciocinar? Vamos pensar quem é que xinga de pobres de espírito as pessoas. Ah, não, nem sempre são aquelas pessoas muito religiosas, são aquelas pessoas devotas, aquelas pessoas que reconhecem em si o mundo espiritual. Pois é. Quem normalmente usa o termo pobre de espírito num sentido pejorativo são criaturas muito orgulhosas. São criaturas que querem se sentir, ó, muito superiores às outras. E aí xingam de pobre de espírito. Chamam de pobre de espírito todos aqueles que não pensam como elas. Ou que não, elas julgam não estar à altura delas. E é nessa hora aí, no item 2, logo no iniciozinho do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec vai chamar a nossa atenção. É uma frase curta, mas é uma frase que faz a gente refletir. Olha só. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras que não compreende. Opa! Aí a gente faz uma pausa. Nós não compreendemos. Porque foi Jesus quem disse. Foi Jesus quem, no Sermão do Monte, advertiu as criaturas na primeira das bem-aventuranças que os pobres de espíritos eram bem-aventurados, eram felizes,
E que o reino dos céus, quer dizer, essa percepção, vamos entender reino dos céus aqui, gente, não é aquela castelo de nuvem, não. Mas entender reino dos céus como um estado de bem-estar, um estado de felicidade, um estado de plenitude. E não é que os simples, que não estão aflitos com ganhos materiais, que não estão aflitos demais com as coisas da terra, conseguem ter um estado de mais bem-estar, de mais plenitude até do que aqueles de nós que ficamos aqui, o que eu vou vestir, o que eu vou ter, será que eu estou na moda, será que eu não estou, eu tenho que trocar de carro, eu tenho que trocar de emprego, e a gente só vive um mundo material. Mas nessa frase do Kardec aqui tem uma palavra que é interessante. Os orgulhosos tendem a rebaixar tudo o que eles não compreendem. Opa! Orgulho misturado com ignorância, não costuma dar muito certo. Orgulho misturado com aquela soberba, com a gente não saber do que está falando, e tem um monte de gente, principalmente influenciadores. Gente fica imaginando na época da pandemia quanta campanha anti-vacina de gente que se achava autoridade em qualquer outra coisa, menos em imunologia. Menos na ciência que realmente daria base para nós termos o desenvolvimento da vacina e o seu uso. E já sabemos há mais de um século, vacinas salvam vidas. Então é importante que a gente pense assim, essas pessoas orgulhosas, como elas não entendem o que Jesus quis dizer, como elas não conseguem entender que pobre de espírito não é baldo de inteligência, como a gente vai ver mais adiante, né? Elas negam, elas rebaixam. E é exatamente isso que Kardec começa comentando. Olha só. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, né? Os escassos de inteligência, mas os humildes. Tanto que disse, é para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Essa é a questão. Pobre de espírito não é pessoa tolinha, sem inteligência. Pobre de espírito, no sentido evangélico, é a humildade que Jesus veio experimentar, veio experienciar, veio demonstrar. Gente, pensa bem. O governador espiritual do planeta, o espírito mais elevado que a Terra conhece, questão 625 do Livro dos Espíritos, e ele aceita vir numa família simples, de um carpinteiro, de uma dona de casa, num país invadido e dominado por um dominador muito poderoso, cheio de poder bélico, para trazer uma mensagem de amor? Então, isso é a humildade evangélica. Entendamos a humildade evangélica, a humildade apresentada por Jesus, não como subserviência. Em momento algum, Jesus se submeteu nem aos fariseus, nem aos sacerdotes e nem aos romanos. Mas ele sabia separar as coisas. Ele, Jesus, veio trazer uma mensagem espiritual. Então, as intrigas, as encrencas do plano material, naquele instante não eram da sua alçada. Ele não ia se meter nessas histórias, ele não ia se meter nessas encrencas, porque ele sabia que precisava de tempo para desenvolver a sua tarefa. E aí, olhar pobre de espírito como aquela coisa orgulhosa, né? A gente vai ver sempre o viés materialista. É a terra, é na terra, eu tenho que ser grande na terra. Isso é materialismo. E o pior, meu amigo, minha amiga que me escuta e que me vem aqui, tem um monte de religiosos, tem um monte de sacerdotes, nas mais variadas religiões, que são materialistas, que estão mais preocupados em viver bem aqui na Terra do que em realmente cultivar valores que aqueles que são os mais importantes lá para a vida no Reino dos Céus. E aí a gente começa a pensar assim, mas por que os materialistas negam Deus? Será que é porque eles são incapazes de reconhecer? Não, não é porque eles são incapazes de reconhecer uma força maior na natureza, mas por orgulho, reconhecer uma força maior na natureza ia rebaixá-los, iria fazê-los menores. Então Kardec chama a nossa atenção aí, é ainda orgulho. É negar sem entender e por orgulho. Olha só, os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas, as coisas espirituais, como indignas de lhes merecer atenção. Então é basicamente isso. Que eles não querem ser rebaixados, como eles não entendem. Começa por não compreender, né? Vamos lembrar lá do início, do item 2, Kardec diz que eles
tentam rebaixar porque não compreendem. Se não compreendem, né, eles não vão mostrar que são tão superiores assim, que são tão inteligentes assim. E aí, olha, acabam tomando a si mesmos como padrão de inteligência, como padrão de intelectualidade para o mundo inteiro. Não dá muito certo. Por isso eles negam tudo o que os pode rebaixar. Xingar de pobre de espírito, por enquanto vocês repararam que a gente não está falando de quem são os pobres de espírito? Ao contrário. A ideia é por que nós ainda achamos os pobres de espírito criaturas menores, criaturas pouco importantes, quando Jesus os acha muito importantes que dá o reino dos céus para eles. E Kardec vai discutir nesse item, nesse início de capítulo, exatamente isso. Não há preocupação do codificador aqui, pelo menos nesses 2 primeiros itens do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós tomamos por base do nosso estudo de hoje, não há a intenção do codificador em apresentar as características dos pobres de espírito, mas em chamar a atenção daqueles que não são e que se acham muito importantes, que se acham muito valiosos, porque não são. E acham que quem é pobre de espírito, quem é humilde, quem tem a humildade evangélica, como nós falamos, é uma criatura menor na sociedade. Isso tem a ver com a visão, ou com o orgulho, ou com uma autopercepção grande demais. E de vez em quando, meu amigo, minha amiga, isso chega aos arraiais espíritas. É palestrante que quer ficar em hotel 5 estrelas quando vai fazer palestra em algum lugar. É palestrante que quer que reserve a primeira fila para o seu séquito de fãs quando ele vai em determinado lugar. Né? É dirigente de centro que não quer fazer evangelização porque já é presidente ou é diretor da casa espírita. Então começa assim, não, aqueles lá é para os menores, esse aqui é o meu trabalho, eu sou presidente do centro. Cuidado com isso. Qual é a proposta de Jesus para nós? Que o maior no reino dos céus seria o que servisse a todos. Então, se nós invertemos essa lógica de querer ser servido porque já faz um trabalho de relevância, de querer, né, viajar de primeira classe num avião porque é um palestrante internacional, poxa vida, ó, presta atenção. Eu tenho feito várias lives fora do país, não fui viajar para o exterior ainda. Mas o que a gente percebe que os companheiros de lá comentam é que ser espírita lá fora é muito mais difícil, porque tem pouquíssima informação, as pessoas não conhecem nada de espiritismo. Então qualquer um que vai lá e fala meia dúzia de coisas, às vezes corretas, às vezes muito erradas, passa por grande espírita. Ser palestrante internacional não é lucro nenhum. O desafio é ser palestrante aqui, nos grandes centros, onde os centros espíritas têm pessoas que estudam, onde a bobagem que a gente falar vai ser questionada, às vezes na hora. Esse é que é o grande desafio. Então, não bota o rótulo de palestrante internacional na testa não, que ele não serve para grande coisa, até porque fora do nosso país o espiritismo é muito pouco conhecido. E qualquer abobrinha que se fale lá é vista como espiritismo. Tanto que uma companheira muito querida, né, que trabalha intensamente num projeto chamado La Maison do Espiritismo, fala que no perfil deles no Facebook o pessoal entra para oferecer cartomante, para oferecer previsão, como se isso fosse espiritismo. E não é. E eles têm que ficar lá bloqueando, esclarecendo, informando o que é espiritismo de verdade. Para um monte de gente que não sabe nada de doutrina espírita. Então, ser palestrante internacional pode simplesmente significar assim, você está indo como Paulo de Tarso foi para Atenas. Semear em pedra dura, porque provavelmente não vai encontrar muitos corações abertos a aprender aquilo ali. Mas aqui a gente é testado. Aqui a informação que a gente dá é testada. E aí muitos querem fugir disso. E olha só que coisa interessante. Kardec coloca que essas pessoas muito orgulhosas tendem a negar os que a rebaixam. Eu venho falando isso já há algum tempo, mas o texto do codificador é muito preciso. Olha só. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem levar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria. E a negar até mesmo a divindade. Mas não é. Porque se eu me acho bambambam, se eu me acho o mais importante, se eu me acho a última bolacha do pacote, a cereja no alto do bolo, se eu admitir um Criador, um Deus, que criou tudo que eu não sei criar, eu já me rebaixei. Então os orgulhosos negam a vida espiritual, negam a espiritualidade em si, porque isso os obrigaria a admitir que existe uma inteligência maior do que a deles, que existe um poder maior que o deles. E é exatamente para controlar esse poder, eles que querem ser os cientistas, os donos dos valores da Terra, eles começam a negar a divindade. E muitas vezes assim, não,
Eu não vou negar, porque senão vai criar uma confusão danada com os religiosos, mas nós aqui é que somos suficientes, nós nos bastamos. Eu tive um professor que ele dizia assim, se Deus existe, o problema é dele, eu não preciso dele, a minha vida está muito controlada por mim mesmo. E não é verdade, não é? E não é verdade. Então é uma forma, negar a divindade é uma forma de ocultar a ignorância em relação à realidade espiritual que aquela criatura desconhece. E você conhece, Maurício? Não, eu estou aprendendo. Eu serei um eterno aprendiz de vida espiritual. Porque a gente reencarna para as tarefas de transformação, vai lá na questão 132 do Livro dos Espíritos para ver qual é o objetivo da encarnação e para fazer a parte que nos cabe aí na obra da criação também, para colaborar. Olha como é que Deus é bondoso, generoso, que aquilo que a gente já pode fazer, ele deixa por nossa conta. Se encarrega, ele e os bons espíritos se encarregam daquilo que a gente ainda não dá conta de fazer, daquilo que a gente ainda não dá conta de realizar. Mas muitas pessoas querem se sentir muitas senhoras de si, donas da verdade. Donas da verdade, esse é o termo. São donos da verdade. Lá na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala a respeito das sociedades sábias, de que ele gostaria de ser contado entre deles, mas aqui a opinião dos sábios não tem valor para depreciar o espiritismo. Por quê? Porque eles sabem da sua área. Um físico vai saber sobre potência, um biólogo vai saber sobre a célula, mas pode não saber nada de vida espiritual, se não estudar a vida espiritual. Por isso que nós, espíritas, precisamos valorizar mais na tarefa espírita o trabalho espírita realizado. E não o currículo acadêmico que as criaturas muitas vezes colocam. Porque tem gente que, para suprir a falta de conteúdo doutrinário, coloca lá o seu currículo Lattes, o seu currículo acadêmico. É doutor nisso, psicoanalista daquilo, neurocientista daquilo outro. E o que isso vai enriquecer? O conteúdo doutrinário e, principalmente, em que esses graus todos, esses títulos todos, tornarão esse palestrante ou essa palestrante mais mensageiro da consolação que é o Espiritismo. Então é melhor que nós busquemos ser pobres de espírito nesse sentido, a humildade evangélica, a simplicidade. Porque do contrário nós vamos ficar ali, tentando negar para não se sentir rebaixado, ou para não nos sentirmos rebaixados. E sempre negando porque não entendemos, sempre negando porque não compreendemos. Muita gente faz isso. Muita gente se coloca dessa forma. E aí eles empobrecem o termo pobre de espírito, porque eles tornam pejorativo. E é exatamente por aí. Eles se recusam a admitir algo superior, porque os rebaixa, e ao mesmo tempo vai fazer com que eles desçam do seu pedestal, mas empobrecem o termo pobre de espírito, porque aí eles começam a achar que são mais. Olha só que coisa interessante o texto de Kardec, quando ele fala dessas pessoas que debocham de quem busca valores. Você, meu amigo, minha amiga, se você lida num ambiente mais intelectualizado, por exemplo, um ambiente universitário e tudo mais, já se deparou com aquelas pessoas que riem do fato de você querer frequentar uma casa espírita, um templo católico, ou um culto evangélico, ou um terreiro de umbanda, e cultivar o seu lado espiritual? Eles acham que você é menor, que você não é tão bom cientista quanto eles, que só acreditam no mundo material? Que riem. Pois é, olha o que Kardec diz. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobre de espírito os que as tomam a sério. Então você aí já deve ter sido visto por um pobre de espírito pelo seu professor universitário, ou então pelo seu colega de departamento, ou pelo pesquisador lá na empresa em que trabalha, porque para eles só existe o mundo material. Admitir o mundo espiritual seria admitir assim, tem mais coisa do que eu queria admitir. Tem mais coisa do que eu sei. E se tem mais coisa do que eu sei, eu não sou tão bom assim, eu não sou tão grande assim. E atacam. Atacam para se defender. Atacam para não admitir que são ignorantes. Mas não adianta fazer pirraça, né, gente? Essa é uma questão que eu acho linda aqui no texto. Quando Kardec vai desenvolvendo o texto, ele vai falando a respeito dessas pessoas. Não admite, não existe. Não existe mundo espiritual, dizem os materialistas. E aí quando vai chegando perto da hora da morte, eu vou usar o termo morte mesmo, tá? Porque essas pessoas, como elas não acreditam em desencarnação, elas vão achar que vão morrer. E para elas, morreu, acabou. Costuma bater um desespero. Costuma bater uma sensação de que agora, o que adiantou eu fazer
tudo? O que adiantou eu brigar com todo mundo? O que adiantou eu acumular tantas riquezas? Esse corpo não responde mais, as pessoas agora vão, né, se digladiar para poder pegar a minha herança e vão me esquecer. É muito triste esse fim. É muito triste. E aí o Kardec diz assim, olha, não importa que essas pessoas pensem assim, que elas achem que são menores ou que são, né, pobres de espírito no sentido pejorativo, as pessoas que se interessam pelas coisas espirituais, a hora que elas desencarnarem, a hora que o corpo delas morrer, elas vão parar nesse mundo espiritual. Olha o que Kardec diz. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhe abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. E aí não tem jeito, né? Não morri! Deve ser um monte de coisa assim. Eu fico imaginando alguns desses muitos cientistas, e eu particularmente conheço um grande cientista, dessas pessoas que não precisava de Deus, né? Eu vou botar entre aspas aqui, que dizia que não precisava de Deus, que debochava inclusive da nossa tarefa doutrinária, dizendo que espírito não manifestava nada, que no seu tempo um tio foi fazer gravações, era a voz da médium e não era a voz do espírito. Não entendia, não queria entender. Se recusava a entender que ali era um porta-voz. Poxa vida, pensa bem. Ele era inteligente à beça, ele era fundador de um instituto de pesquisa. Negar que alguém possa ser porta-voz da mensagem de outro alguém é, no mínimo, querer, né, brincar com a nossa inteligência, com a nossa intelectualidade para parecer muito superior. E essa pessoa desencarnou, faleceu, sozinho, num quarto de hotel, numa cidade muito longe da cidade em que vivia, durante um congresso. E deu todo aquele trabalho de traslado e tudo mais, mas não teve jeito, né? Teve que ir para lá. Aí eu fico imaginando essa pessoa que não acreditava em nada, que não acreditava em Deus, que acordando no mundo espiritual assim, ih, eu não morri. Onde é que eu tô? Onde eu tô, para onde eu vou? Não, ele não era mineiro, então não ia ter desse jeito. Mas, gente, é uma surpresa muito grande e não tem jeito. Querendo ou não, vai para lá, amiguinho. Querendo ou não, vai para lá, amiguinha materialista. Não tem como escapar desse mundo, não. A questão é como é que a gente vai chegar lá. Esse é o ponto que Kardec toca. Os pobres de espírito recebem o reino dos céus, entendido o reino dos céus como estado de bem-aventurança, como estado de bem-estar e não como um lugar de nuvenzinha para tocar harpa para Deus. Mas entendido o reino dos céus assim, os pobres de espírito, aqueles que se colocaram com a humildade evangélica, que não se achavam maiores do que Deus, que entendiam que a matéria não era o começo e o fim de tudo, eles vão chegar lá no mundo espiritual com mais bagagem, com mais conhecimento dessa realidade do mundo espiritual. Agora, e os outros que só se concentraram no mundo material? E os outros que, por mais que fizessem pirraça, não adianta nada, eles vão parar lá. Como é que eles vão estar? Kardec vai usar uma terminologia diferente, que é assim, como se Deus os recepcionasse, né? Mas não é bem isso, é que as leis divinas são tais, como Jesus mesmo dizia, que a cada um é dado segundo as suas obras. Então não adianta eu não construir uma bagagem, é a mesma coisa que fazer uma viagem e não levar na mala o que eu preciso para lá. Ora, se eu estou aqui no Brasil, lugar quente, agora está ficando cada vez mais quente quando eu estou gravando esse vídeo, né? E vou para um lugar frio, eu tenho que levar roupa de frio. Se eu vou com a minha malinha de roupa de calor, eu vou passar muito frio lá, eu vou estar muito mal preparado para viver naquele lugar. É o que fazem os materialistas. Eles chegam ao mundo espiritual muito mal preparados para viver na vida espiritual. E é o que Kardec chama a atenção. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Aqui, ó, é a frase final que conta, né? Aqueles que humildemente se submeteram às leis divinas. Porque os orgulhosos, porque os materialistas tendem a negar as leis divinas que tratam da relação do mundo material com o mundo espiritual e que tratam da vida no mundo espiritual, minha gente. Essa é a questão. Cada um de nós vai chegar lá e vai encontrar aquilo que construiu para si. Olha como é que o André Luiz relata a chegada dele no livro Nosso Lar. Olha como o espírito Jacó, que é o Fred Figner, né, relata a recepção que ele teve. E olha que ele foi vice-presidente da FEB, foi um divulgador espírita, mas ele chega lá ainda assim, precisando de ajuda, precisando da filha, precisando do socorro do Bezerra de Menezes.
E de repente uma professorinha lá do interior, que era primária, que cuidava só de crianças pequeninas, chega brilhante, reluzente, ele se sente até humilhado. Mas cada um de nós vai chegar ao mundo espiritual com a bagagem que construiu para si. Os pobres de espírito no sentido do evangélico, os pobres de espírito no sentido da primeira bem-aventurança, são aqueles que se reconhecem pequenos diante da grandeza de Deus. E, gente, por favor, né? Nós vivemos num planeta atrasado pra caramba. A Terra ainda é um planeta, mundo material, grosseiro, combustível fóssil, guerra, fome. Mundo atrasado. Imagina como é que deve ser um mundo com espíritos mais elevados, com outros conceitos. Tá? A gente pode pegar essas bolhas meio paradisíacas que existem aí, em que as pessoas são socialmente equilibradas, em que existe, né, o cuidado da sociedade como um todo, como uma demonstração, como uma pálida demonstração do que vai ser esse planeta quando a sua população, na sua grande maioria, estiver lá numa condição melhor. Nós aqui ainda estamos muito atrasados. E aí é que vem essa história. Cada um de nós ainda vai se reconhecer pequenino e vai buscar aprender mais. Tá? Existe algo mais do que nós. Então vamos estudar isso. Olha aí a pobreza de espírito aparecendo como esse anseio de reconhecer. Aí a gente volta lá na tradução do Greber, do versículo de Mateus. São bem-aventurados aqueles que sentem que o seu espírito são pobres diante de Deus. Ou seja, que Deus é muito maior do que nós. Que as leis divinas são muito maiores do que a nossa compreensão. Então não se colocam num pedestal, dizendo que não precisam aprender mais nada, que já sabem tudo, que alcançaram o máximo nível. Não alcançaram o máximo nível. O mais inteligente, o mais elevado intelectualmente, não alcançou o máximo nível de aprendizado intelectual. E até mesmo na Terra, o mais bondoso não alcançou o máximo nível de bondade. Não dá nem para a gente se orgulhar de ser bom. Nem de ser bom a gente pode ter orgulho, gente, porque ainda tem gente que é melhor do que a gente. Ainda tem mundos em que os espíritos são melhores do que nós. E é isso que a gente tem que ter cuidado. Kardec chama a atenção que os chamados pobres de espírito vão ser aqueles que cultivam a simplicidade. Olha só. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino, entendendo o reino como estado de bem-estar, sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Está entendido isso, minha gente? Está compreendido que, na verdade, pobre de espírito não é o baldo de inteligência, não é o burrinho, a burrinha, não. É aquela criatura que reconhece que há algo maior e que começa a estudar esse algo maior com humildade, sabendo que ainda tem muito para aprender. Por quê? Porque a humildade aproxima de Deus, o orgulho afasta dele. Não é isso aí que a gente vai acabar aprendendo? Não é disso que a gente está falando aqui nesse tempo todo? E aí nós temos que ter muito cuidado. Agora eu vou falar diretamente para você, meu amigo, para você, minha amiga, que é espírita. Principalmente para você que é espírita neófito, que está chegando agora, que está se deslumbrando com essa doutrina maravilhosa, esclarecedora, que tira uma série de mitos. Cuidado para não ser um orgulhoso espírita. Cuidado para não ser uma orgulhosa espírita. Não é isso que conta na nossa história. Não é isso que é relevante. Aliás, ao contrário. Como Kardec disse nesse texto que a gente ainda tem aqui, ó, aqueles que são simples, possuidores dessas qualidades, são melhor vistos lá no mundo espiritual do que os muito intelectualizados que não têm essa humildade. Então, muitas vezes nós espíritas que estamos nesse caminho já tentamos outros que não foram suficientes para nós. Mas quantos progrediram seguindo as teleiras do catolicismo? Quantos se iluminaram seguindo pelo protestantismo? Quantos alcançaram lá na sua fé da vela, do tambor, do incenso, do que seja, um estado melhor, um estado de mais equilíbrio, um estado de mais paz? Então, meu amigo, minha amiga, entenda, você que chegou agora, que está abraçando o Espiritismo é um caminho que pode nos ajudar a alcançar esse estado de bem-estar, de reino dos céus. Mas ele não é o caminho. É uma pretensão gigante
nós espíritas nos arrogarmos os detentores do único caminho. Gente, esse erro já foi cometido antes. Quando nós éramos de outras fileiras religiosas, nós dizíamos, só na minha igreja é que vai para o reino dos céus. Só na minha religião é que Deus está presente. Não está. Não está. E se a gente tem dúvida disso, vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 842. Allan Kardec, tratando das filosofias, tratando a respeito das doutrinas, ele faz a seguinte pergunta: por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? E os espíritos respondem: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Então, meu amigo, minha amiga, se é o Espiritismo que está ajudando você a ser menos hipócrita e a ser mais generosa, beleza, siga por ela. Mas se não está, procura outra. Porque pode ser que haja lá no budismo, pode ser que haja lá na Umbanda, pode ser que haja lá no Candomblé, pode ser que haja na Igreja Católica, de onde muitos de nós viemos, pode ser que haja lá na Igreja Protestante, um caminho que você se sentirá mais vinculado a Deus e menos hipócrita. Porque de vez em quando, gente, a hipocrisia espírita é tão dolorida, é tão feio de ver, porque muitas vezes nós ficamos, meu irmãozinho para cá, minha irmãzinha para lá, e está depreciando aquela pessoa pelas costas. Está chamando de pobre de espírito pelas costas. Então é exatamente isso. Nós vamos entender e perceber que vale mais ser pobre de espírito, no sentido evangélico, no sentido que Jesus deu a palavra, do que ser maioral na terra. Tá? Porque, de novo, o reino dos céus, o estado de bem-aventurança, o estado de bem-estar é que pertence a eles. Portanto, meu amigo, minha amiga, está na hora de deixar de lado aí um pouco o materialismo e abraçar a sua espiritualidade. Abraçar a sua realidade espiritual. O que não significa, pelo menos nas fileiras do Espiritismo, abrir mão do raciocínio. Ao contrário. Porque de vez em quando a gente inverte, né? Ah, eu quero tanto ser pobre de espírito que nem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aí eu não vou estudar nada. Não entendeu nada. Né? O pobre de espírito, espírita, estuda pra caramba. Se aperfeiçoa a beça, mergulha nas obras da codificação, aprende o que é mediunidade, o que é fenômeno, o que é lei de progresso, o que é lei de causa e efeito, entende que lei de causa e efeito é diferente de lei de ação e reação, né? Isso aí vai ficar tema para uma outra palestra. Então a gente vai começar a pensar assim, o que é que eu realmente vou precisar fazer? Kardec aqui, ele fala a respeito das falhas morais, intelectuais, que não nos permitem ainda ser pobre de espírito, dos orgulhosos, dos que se acham mais do que Deus, e do estado precário que isso vai nos colocar na realidade espiritual. Então o que fazer? Aí vem uma proposta. Em vez de nós ficarmos identificando quem são os pobres de espírito na Terra, que não são muitos, vamos pensar qual é o trabalho que hoje, Maurício, você aí, José, ela, Maria, Joana, Pedro, quantos nomes nós tivermos aqui presentes, né? Que nós, cada um de nós, indivíduo, posso fazer. Eu só posso mudar a mim mesmo. Cuidado, você não pode mudar seu filho, não pode mudar sua filha, não pode mudar seu marido, não pode mudar sua esposa, você só pode mudar a si mesmo. Só posso mudar a mim mesmo. Então o que eu, Maurício, só posso falar de mim, posso fazer para me tornar mais pobre de espírito? No sentido evangélico. Mais simplicidade, mais humildade. Alguns pequenos detalhes a gente já percebe e faz. Outros a gente vai aprendendo. Sou um eterno aprendiz. Aliás, perceber isso foi tão libertador, porque não ter que ter a última palavra, não ter que ter resposta para tudo que me perguntam, meus amigos, minhas amigas, como isso me fez bem. Ser assim. Ah, eu estou estudando também. Ah, eu vou aprender também. Sabe que a sua ideia é melhor do que a minha? De vez em quando eu falo assim. Então, assim, ó, se a sua ideia serve para você, se você está se tornando melhor, ótimo, siga por esse caminho. Também falamos assim. E é exatamente isso aí. Qual é o trabalho que nós temos que fazer para ser pobre de espírito? E não ficar apontando quem é ou quem não é. Mas entender assim, como é que eu faço para ser? Primeiro eu tenho que entender o que é. Aí, ó, mergulha aqui no capítulo 7 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Tenta entender o que o codificador trabalhou tão bem esse pensamento para nós, porque ele não acusou ninguém. Ele deixou livre.
E aí nós vamos entender o seguinte, olha, né, o que os pobres de espíritos representam na sociedade? Qual é a ação deles? A de humildade evangélica, o que não é subserviência, eu já falei isso. Né? O que é que os pobres de espíritos conquistam quando chegam à vida espiritual? Tá? E o mais importante, o que espera por nós na vida espiritual quando nós nos colocamos nessa humildade? É o trabalho de ser como eles, não é ficar procurando quem é pobre de espírito. É identificar em mim o que ainda não me permite ser. O que eu ainda tenho que mudar para poder ser. E aí, de novo, comece, meu amigo, minha amiga, por não cultivar preconceitos. Os pobres de espírito, aqueles que entendem que não são capazes de entender em plenitude a lei divina, não são preconceituosos no sentido da espiritualidade. Eles acolhem a diversidade de crenças. Se você se acha muito superior porque é espírita e porque o seu vizinho ou porque o seu parente ainda tem um oratório em casa porque é católico, ainda mantém uma Bíblia aberta num armário porque é protestante, ainda acende vela e usa colares porque é um bandista e você se acha melhor do que eles por causa disso, está longe de ser pobre de espírito. Porque os verdadeiros pobres de espírito, eles acolhem a diversidade. Não quer dizer que nós vamos trazer para dentro da nossa prática espírita, lá no meu centro espírita onde eu trabalho, eu vou, não, já que eu acolhi a prática do outro, deixa eu colocar um oratório aqui. Deixa eu colocar uma imagem do Bezerra de Menezes aqui para o pessoal fazer prece para ele. Não vou fazer isso, claro que não. Mas eu vou respeitar quem ora diante da imagem do santo. Eu vou respeitar quem acha que aquele texto da Bíblia literal ali é a palavra de Deus, se aquilo a pessoa está se tornando uma pessoa melhor, menos hipócrita, aquela é o caminho dela. Aquele é o percurso que ela tem que fazer. Se a pessoa que acende a vela, que tem o defumador, que coloca a sua roupinha, vai, segue esse caminho, progrida, cada um de nós, porque o mundo precisa de bons espíritas, bons protestantes, bons católicos, bons budistas, bons evangélicos, até de bons ateus. Porque as pessoas elas podem dizer que não acreditam em Deus, mas Deus nunca deixa de acreditar na gente. E essa é uma questão que a gente não pode perder de vista. Então fazer o esforcinho ali para ser pobre de espírito nesse sentido. Fidelidade à doutrina espírita tem nada a ver com arrogância. Não quer dizer que nós temos que combater as outras doutrinas. Ah, mas eu tenho que combater os erros das outras doutrinas. Mas, peraí, calma. Erro mesmo, se a gente for também no Livro dos Espíritos, são só aquelas doutrinas que propõem a divisão, as hostilidades entre as diferentes crenças, que se apegam ou agarram às coisas puramente materiais para poder obter valores, vantagens. Isso são erros. Agora, se alguém dentro dessas fileiras aí é sinceramente trabalhador do bem, ele está numa situação melhor do que a nossa até, que ficamos achando que os outros são pobres de espírito. E essa é cada um. Cada um vai ter uma experiência necessária para o seu progresso. E nós vamos caminhando. Então, acolha aí quem é de culto, quem é de missa, acolha quem é de tambor, quem é de incenso, quem é de bênção, porque vai tudo para o mesmo caminho do bem, se fizer o bem. Se não for hipócrita, se trabalhar a caridade bem sentida, sincera, é isso que nos vai fazer pobres de espírito no sentido evangélico. O trabalho da humildade, de olhar esse mundo como um campo de trabalho, como um campo a ser semeado, como um campo a ser cuidado, como colheita a ser feita daqui a algum tempo, mas daqui a algum tempo, tá, gente? Não vamos imaginar que eu hoje vou lançar aqui algumas sementinhas e amanhã eu já vou sair lá colhendo todas as... Nada disso. Aqueles que são pobres de espírito são humildes o bastante para dizer assim, esse caminho me serve. Pode não servir para o outro. Então o outro segue o caminho que serve para ele, eu sigo o caminho que serve para mim e nós todos nos respeitamos. Os pobres de espírito respeitam verdadeiramente a forma de crer de todo mundo. E é isso que é o mais importante. Perceber a transitoriedade da vida material, perceber essa necessidade de buscar a espiritualidade em nós. De novo, meu amigo, minha amiga, abrace a sua espiritualidade. Se sinta um ser imortal, se sinta espírito e necessitada de aprender mais sobre o que é ser espírito. Porque de vez em quando a gente até sabe o que é ser espírita. Mas ser espírito a gente ainda está em aprendizado. Porque se já soubesse, nós já seríamos espíritos da primeira ordem lá, né? Espírito puro, governante de mundo. Jesus sabe o que é ser espírito de verdade. Os grandes luminares da humanidade já estão aprendendo o que é ser espírito, sabem mais do que é ser espírito do que nós.
Mas ser espírita é uma prática externa, muitas vezes. É uma prática exterior que a gente tem que ter cuidado até para não ficar só nisso. Para que realmente o espiritismo que nós abraçamos nos traga a visão de espiritualidade. Por quê? Porque os pobres de espírito vão estar constantemente em aprendizado. Vão estar constantemente buscando. Me faz lembrar Francisco de Assis, eu quero resgatar, eu quero encontrar a minha alma. É isso que eu vou buscar quando eu ando pelos campos atrás das borboletas, a minha alma, o ser espiritual que eu sou. Humildade de espírito é isso. E esses é que vão realmente transformar esse mundo num mundo melhor. Esses é que vão trazer a realidade espiritual para nós vermos a realidade material como transitória, mas ferramenta importante para nós conquistarmos. E os pobres de espírito, como eles sabem que não são a última cereja do bolo, a última bolacha do pacote, os seres mais importantes da Terra, eles se colocam em condição de servir e ajudar os outros. Eles são semeadores do bem. Eles são semeadores da paz. Que vocês tenham gostado. Eu espero muito que essas nossas reflexões aqui tenham valido. Tenham servido não para a gente ficar apontando dedo para os outros, mas primeiro para parar de xingar as outras pessoas de pobre de espírito. Começa por aí. Se já foi isso, eu já vou me dar por contente de ter feito essa palestra. Parar de xingar os outros de pobre de espírito. E segundo, buscar ser, buscar ter os valores que os pobres de espírito têm. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.